Imagine essa cena. Você está na Índia antiga, na cidade de Varanasi. Lá o rio sagrado Ganges flui silenciosamente do seu lado, sendo reverenciado, como sabemos, há milênios. Milênios. Nas margens existem piras funerárias que queimam noite adentro. E essas piras, elas fazem sombras dançantes nos degraus ali do Gati, daquela escadaria. O ar denso, misturando o cheiro doce de incenso e, ao mesmo tempo, corpos sendo cremados. Há um zumbido baixo de mantras sendo repetidos ali, naquele lugar. As imagens que você deve estar vendo aqui do lado representam um pouco disso. E aí a gente vem, de repente, no meio da fumaça, surge uma figura. Ele está quase sem roupas, com a pele manchada, coberta por uma cinza branca. Mas não é qualquer cinza, diga-se de passagem. É a cinza retirada dos corpos humanos que foram cremados ali mesmo, naquelas piras. Em uma das mãos, ele segura um crânio, um objeto ritualístico que ele usa como sua tigela. Ele se alimenta ali, ele toma água ali. Eu sei que muitos ocidentais olhariam para este homem e gritariam na nossa mente judaico-cristã: magia negra, sei lá, canibalismo, loucura. Mas, na verdade, isso é que a verdade é infinitamente mais profunda e complexa do que esse tipo de coisa. Esse homem é um agori. Ele pertence a uma das ordens espirituais mais extremas e não compreendidas e não convencionais, não do mundo, mas do hinduísmo. Do hinduísmo. É importante lembrar isso. É como se fosse, para muitos, esse Tantra ou esse Agori, ele é a mão esquerda de Deus, como se houvesse algo assim. E hoje é o que a gente vai fazer. Nós vamos nos mergulhar nas profundezas, nos profundos caminhos dessa mão esquerda. Vamos descobrir por que esses monges vivem em cemitérios, por que consomem carne humana, intoxicantes, e como eles usam a sociedade. Ao mesmo tempo, teme e os repulsa com uma fórmula de iluminação absoluta. Prepare-se. Eu preparei hoje algo que vai quebrar tudo o que você acha que você sabe sobre a vida, sobre a morte, sobre a impureza, sobre a pureza. Isso, a gente quer sair daqui diferente de como você entrou. E segura o seu dedo agora. Se esse conteúdo faz sentido para você, dá um like. Se não é hora de dar like ainda, no final, se esse conteúdo te agregar alguma coisa, a gente vai lá. Vamos lá então, falando do Agora. O Aghora é o caminho da mão esquerda, né? Então a gente tem aí é complicado, porque para entender os agores, primeiro de tudo, a gente precisa entender o que essa palavra significa. O termo Aghora vem do sânscrito e, ironicamente, significa ausência de escuridão. Aquilo que é não terrível, ou aquilo que é iluminado. O Agori é alguém que foi tão fundo na escuridão, que ultrapassou a escuridão, a ignorância, e chegou à chama do conhecimento real. Eles acreditam que nada na existência é verdadeiramente temível, impuro ou rechaçável. Porque absolutamente tudo é uma expressão divina e do amor divino. Os hindus sempre falam isso, que tudo é Deus. Os agores não vão diferenciar, mas o método que eles vão utilizar para provar que tudo é Deus é quase brutal. No Tantra e religiões indianas, existem, como eu disse, dois principais caminhos. O caminho
da mão direita, Dakshina Marga, é aquele que busca o ilimitado em prol da pureza extrema. É o caminho tradicional do yoga, onde o praticante obedece a ideias rígidas, ortodoxas, e evita as impurezas, e busca um progresso constante com menor risco de contratempos. Afinal, fazer um puja, adorar uma imagem, uma deidade, praticar a sua yoga, ser vegetariano, ir de tempos em tempos ao templo, tudo isso é essa outra mão, né, que a gente conhece. Mas os agores seguem o caminho da mão esquerda, Vama Marga. Marga é caminho, tá? Vama Marga. Esse caminho é descrito nos textos sagrados como rápido, começa aí, terrível e intenso. As chances de catástrofe ou de enlouquecer são gigantescas. Daí o Tantra requer tanto a presença e a orientação de um guru poderoso. Enquanto o yogi tradicional foge da sujeira, foge do mundo material para encontrar a luz, ele sai correndo daquilo que é escuro para encontrar a luz. O Agori faz o oposto. O mestre Agori, documentado, chamado Vimalananda, ele explicou que o Agori mergulha ali de cabeça nas trevas, lidando de frente com a feitiçaria não indo-cristã, com intoxicantes e coisas indescritíveis para forçar a escuridão a se transformar em luz. Eles abraçam com tanta força a escuridão que eles forçam a divindade passar por entre elas. É como se fosse um caminho de choque para a alma. Historicamente, de fato, essa tradição tomou forma no século XVII, na cidade de Varanasi, através de uma figura central. Embora o hinduísmo não tenha a figura central, os agores têm, que é a Baba Kinaram. Ele ensinou que a verdadeira liberdade não vem de jejuar ou seguir regras dietéticas estritas, mas sim, ele acha que você tem que abraçar todas as partes da vida, todas as partes que vêm do nascimento, envelhecimento, decadência e morte. Ele abraça tudo que tem que ser abraçado para transformar tudo isso em grande energia bela, forte e vivente. E não adianta se você ligar hoje, pegar um filme sobre a Índia, os agores vão passar o tempo todo por você. Você agora vai saber quem são aqueles homens de pele coberta de branco, né? A base de vida de um agore é o caminho da cremação, o caminho do cemitério. Para nós, o cemitério é um lugar de tristeza, fim, decomposição. Para o agore, o mundo inteiro é um cemitério. E o cemitério é o seu templo, é o seu parque de diversões. Interessante isso, né? O cemitério passa a ser algo bom. Mas por que viver cercado pela morte? Uma resposta agora seria porque a morte é a única realidade absoluta deste mundo físico. Todos os dias, o agore se senta entre ossos e piras fumegantes para realizar uma prática conhecida como a lembrança da morte, que em latim a gente chama de memento mori. Isso nos ajuda a desapegar do ego, percebendo que esse corpo que a gente tem não passa de uma máquina biológica que logo vai ser consumida por esse fogo que está queimando do lado do agore. Eles observam que o medo, o nojo, a vergonha, tudo isso que surge na mente e ali mesmo vai ser destruído. Ali mesmo vai ser destruído. Porque quando você, esse memento mori, toda vez que a gente para e pensa, daqui a 100 anos eu não vou estar aqui mais, você quase que pensa, por que eu tô brigando tanto com a vida, com a família, com os amigos, com o trabalho? Essa é Castanhola, você conhece ela, né? Um dos rituais mais aterrorizantes e secretos é o Shava Sadhana. É um ritual feito sentado,
diretamente sobre um cadáver humano e fresco, de preferência numa lua nova. O mestre Vimalananda relatou que, na sua juventude, ele foi levado ao cemitério e foi instruído a fazer repetições de mantras sentado sobre o corpo de um menino amarrado a ele. O menino morto, né? Objetivo, superar esse terror absoluto e invocar a personalidade da grande mãe, Smashantara, de Kali. É que chegamos no ponto em que mais choca o Ocidente. Consumo de carne humana. É sabido que geralmente os yogis, os hindus, de muitas tradições, são vegetarianas. Mas aqui a gente não vai deixar só de ser vegetariano, a gente vai comer o outro. E aqui, deixa claro, eles não são assassinos, tá, gente? Os agores não são assassinos. Eles não caçam pessoas para comer. Longe disso, eles não vão caçar ninguém para comer. Essa prática, que ainda assim é raríssima, de consumir corpos que foram entregues ao fogo funerário. Não é caçar alguém para, mas é receber aquele quê. E por que eles fazem isso? Não é por fome, porque na Índia tem muita coisa que você consegue comer de graça. O consumo do que a gente considera repugnante, como a carne consumida de um crânio, é um teste na cabeça deles para quebrar essa dualidade da vida humana. É um teste de força. Se você acredita que Deus está em todas as coisas, como o hinduísmo ensina, então Deus está na flor de lótus. E Deus também está no cadáver em decomposição. Comer a carne e não sentir repulsa prova que o Aghori destruiu os conceitos artificiais da sociedade. Ele ultrapassou a ideia do puro, do impuro. Ele passou a ver tudo literalmente como Deus. Eles forçam, num treinamento como a gente faz com yoga, a mente a aceitar que não há diferença entre opostos. Não existe esse negócio de bom ou mal, limpo ou sujo. Existe Deus em tudo. E a gente é feito, a gente é chamado o tempo todo para relembrar o memento mori, para saber que a gente vai morrer, como qualquer um outro. O que a gente faz nesse caminho é a nossa escolha, né? Além do caminho, além da morte, né, o caminho da mão esquerda desafia outro grande tabu em quase todas as sociedades, que é o uso de drogas e o álcool. Que algumas sociedades aceitam, outras não, e vai variar muito, né? Pessoas comuns usam entorpecentes para escapar da realidade. Alguns buscam prazer físico, ou esquecer problema, e muitas vezes eles vão perder a consciência durante esse processo de consumir essa substância. Mas para o Aghori, esses intoxicantes, sejam eles qual forem, são armas espirituais de altíssimo calibre. Eles usam, por exemplo, o álcool em quantidades massivas de ganja, de cannabis, e em níveis avançados, muito avançados, eles chegam a utilizar narcóticos mesmo, misturando com arsênio, por exemplo, e uma semente típica chamada natura, mas, de novo, o objetivo não é estimular de forma alguma o consumo de substâncias. Só para que eles usam isso? Porque a regra de ouro do Agora é brutal. Se você bebe ou você fuma e perde controle, você está arruinado. Um Aghori bebe o álcool não para si. Ele bebe para sua divindade interior, que muitas vezes ele vai chamar de Shiva, que está permanentemente em estado de embriaguez divina. Essa embriaguez divina, é o que a gente conhece como Samadhi. Então, na visão deles, o intoxicante está ali para afiar a mente, está ali para deixar a mente pronta. Vimalananda conta que no momento exato em que foi instruído a se sentar sobre o cadáver, lá no cemitério,
à meia-noite, ele estava paralisado de pânico, quem não estaria, né? E seu mestre, então, o fez beber uma garrafa inteira de um licor forte. O álcool, claro, queimou na garganta, mas cortou instantaneamente a raiz do medo, permitindo a sua concentração no mantra, para que isso se tornasse perfeito a ponto de não fugir do quadro de terror ou fugir de fenômenos, se caso fenômenos espirituais comecem a acontecer. Essa é uma outra história, mas vamos falar sobre ela já. O perigo aqui é imenso, né? Se a luxúria, aquele desejo forte pelo entorpecente, toma conta, o fogo espiritual do praticante é destruído. Ele foi dominado. Deixa a consciência escapar e ele joga, né? O álcool poderia fazer isso, jogar a gente num precipício. Por isso usa essas substâncias, é o teste máximo da vontade, da devoção e do foco. É estar num processo de samadhi, onde eu me liberto, mas eu não vou perder controle, porque se eu perder, a substância ganhou de mim. Aqui traz uma coisa muito forte, eles são pessoas que usam produtos entorpecentes, mas eles não ficam viciados nele, porque o próprio ato de viciar-se seria a perda do eu. O eu vai sair sobre isso. O eu perdeu lugar. Então, toda essa camada de várias coisas, de cinzas, caveiras, tabus, existe uma metapsicologia aqui brilhante. O yoga tradicional tenta esvaziar a mente, aniquilar a personalidade do praticante para fundir com o absoluto. O Tantra e o agora, não querem apagar as emoções. Eles intensificam as emoções ao extremo. Eles usam raiva, paixão, medo, luxúria, tudo isso como combustível. Eles pegam a energia daquilo que nos prende no mundo e transfere isso para a personificação da energia cósmica, que é a mãe, que é Shakti. E a meta final de um Agori é o Sahajya Samadhi, que é uma absorção tão natural, uma absorção estável na consciência, de que tudo é um. É um estado, aí sim, não dual, é uma não dualidade permanente. Não é à toa que hoje estima-se que existam menos de 200 agores formalmente iniciados em toda a Índia. Porque não é um caminho para qualquer um, é um caminho para aquele que é chamado a ultrapassar a barreira do mais temível, para que ao ultrapassá-la, o que há depois dela é o brilho, é a luz, é a transformação. Bem, esse vídeo quis só explorar um pouco do que são os agores. Pesquise. Claro, você não vai encontrar representantes no Brasil, até por várias razões religiosas, o que seria crime, uma série de fatores, né? Então, mas a gente isso é um recorte feito de uma cultura que ainda existe, e mesmo assim, pela força que ela traz, embora o conceito dela seja muito profundo, mais do que qualquer outra yoga possa nos dar, é um caminho para muito pouco. Se a gente vai dizer que se tem uma porta estreita, eu acho que é a marga, né, o caminho dos agores. Porque 200, imagina isso, 200 pessoas. E não é um culto, não é uma seita. Tá ali há milênios. Mas se você vai dizer que só vai entrar nos céus aquele que passa pela porta, porque a porta é estreita, acho que porta estreita tem um novo contexto agora, são os agores. Bem, se isso fez sentido para você, deixa um like, compartilha, comenta aí. E Namaste. Om Tat Sat. Tatvamasi Soham.